Passamos, então, ao horário da tribuna livre. 15 minutos para a explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte. Isso tudo conforme o requerimento 76.224, de autoria da vereadora doutora Maria Letícia, que já está aqui, pronta para usar a tribuna e fazer uma saudação. Está destinado ao Dr. Paulo Henrique Frachino, presidente da Sociedade Paranense de Nefrologia, para que faça uso da palavra sobre o seguinte assunto: saúde dos rins, hoje é o dia do rim, e exame de creatinina para todos, porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento. Portanto, convidamos a vereadora doutora Maria Letícia para que faça a saudação oficial da casa e, na sequência, já concedida a palavra ao ilustre convidado. Saudações, tem 5 minutos a Vossa Excelência para fazer a saudação oficial. Tá bom, presidente. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui os servidores da casa, as servidoras que nos acompanham na rede e, muito especialmente, os nossos convidados, o Dr. Paulo Henrique Frachino, que preside a Sociedade Paranaense de Nefrologia, e também o seu vice-presidente, o Renê Santos Neto, que estão hoje aqui para apresentar o tema dessa tribuna livre, que trata do exame da creatinina para todos. Um breve currículo do Dr. Paulo. Formou-se em medicina na FEMPAR em 92, fez residência médica de nefrologia 93-96, fundou a Clínica Renal Irati em 2002, onde atua como diretor médico. Com o tempo, a Clínica Renal Irati se tornou um centro de referência para o tratamento de hemodiálise, diálise peritoneal e litotripsia no centro-sul do nosso estado. E entre os anos de 2021 e 2022, se tornou secretário da Sociedade Paranaense de Nefrologia, onde coordenou no Paraná o Registro Brasileiro para a Eliminação da Hepatite C nas unidades de hemodiálise, projeto este capitaneado pelas Sociedades Brasileiras de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Hepatologia e pelo Instituto Brasileiro do Fígado. Então, eu convido agora o presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, Dr. Paulo Henrique, que venha aqui e faça a sua apresentação. Dr. Paulo, muito obrigado. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, o vereador Tito Zeglin, ao cumprimentá-lo, cumprimento todas as senhoras e senhores vereadores, que é a semana do Dia Mundial do Rim. Um agradecimento especial eu quero fazer à vereadora Maria Letícia, com quem há muitos anos temos apoio nessa pauta tão importante que é a prevenção da doença renal. A instituição que ora represento é uma regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ela foi fundada em 1984 pelo Dr. Jacob Mocelin, em Londrina, Paraná. Atualmente conta com 192 nefrologistas que trabalham em diversas frentes. Talvez as mais relevantes sejam essas que eu nominei aí. Dentro dos centros de diálise, a atividade talvez mais importante que o nefrologista desempenhe. São 50 centros de diálise no Paraná, em 30 municípios. Curitiba tem 9 centros de diálise que atendem adultos e 1 centro de diálise que atende crianças no Hospital Infantil Pequeno Príncipe. Nós temos 14 centros transplantadores no estado, 6 instituições de residência médica que formam novos nefrologistas e 3 centros de pesquisa. Aproveito esse momento para prestar aqui também uma homenagem a um dos centros de pesquisa de renome internacional aqui de Curitiba, que é a Fundação ProRenal, que completa agora, iniciando 40 anos, e foi fundada pelo professor Dr. Miguel Riela. O Dia Mundial do Rim foi instituído em 2006, a partir de uma iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia e da Federação Mundial das Fundações do Rim. A preocupação dessas duas instituições era o número crescente de pacientes portadores de doença renal que precisavam de diálise e, mais ainda, por entenderem que havia uma grande parte da população com doença renal sem diagnóstico.
Ficou instituído a partir de então que o Dia Mundial do Rim seria comemorado toda segunda quinta-feira do mês de março. Isso, então, portanto, há 18 anos. São mais de 160 países que comemoram essa data. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia capitaneia essas nossas atividades. E para que o senhor tenha uma ideia da magnitude disso, hoje está ocorrendo no Brasil mais de 1000 ações em comemoração ao Dia Mundial do Rim. E essa que estamos aqui é uma delas, né? E a todos os anos um tema é proposto. O tema desse ano é saúde dos rins, exame de creatinina para todos, porque todos têm o direito ao diagnóstico e acesso ao tratamento. E qual a importância do Dia Mundial do Rim? Cerca de 850 milhões de pessoas no mundo têm algum nível de disfunção do rim e não sabem. Se a gente transportar esses dados para o Brasil, cerca de 20 milhões de brasileiros tem doença renal e desconhece, para o Paraná 1,2 milhões de pessoas e para Curitiba em torno de 170 mil pessoas podem ter alguma alteração da função do rim sem saber. O que nos preocupa? Cerca de 80 a 85% das pessoas que têm algum tipo de doença renal desconhece o seu diagnóstico. Por quê? A doença renal é uma doença silenciosa, é uma doença fantasma, é uma doença que quando traz sintomas, muitas vezes ela já evoluiu de forma bastante grave, sem a possibilidade de reversão. Os sintomas inicialmente são inespecíficos e quando aparecem, muitas vezes a alteração metabólica pela não filtração do sangue já é tão grave que esse paciente precisa de tratamento de diálise de emergência, ocupa leitos de UTI, etc. O que nos chama a atenção é que as doenças mais incidentes e prevalentes que levam à disfunção renal são hipertensão arterial e diabetes. Para que vocês tenham uma noção de mais um número alarmante, a doença renal ela ocupa a 7ª colocação no mundo como causa de morte. Isso já era um dado de 2019 e prevê-se que, se nada for feito, até 2030 esses números vão se agravar ainda mais e nós vamos chegar à 5ª colocação no mundo de doença renal como causa de morte. Alguns autores tentam nos demonstrar por que isso acontece, por que ainda o retardo do diagnóstico da doença renal. Nesse ano foi publicado no Nature, uma revista de renome internacional, uma dessas possibilidades que seria a não existência de nefrologistas, especialistas em doença renal, em número suficiente. Segundo a Sociedade Internacional de Nefrologia, o ideal seria que nós tivéssemos 12 a 20 nefrologistas por milhão de habitantes. Os senhores podem me perguntar no Paraná qual é esse número. Nosso número no Paraná é de 25 por milhão, ou seja, atendemos muito bem ao que nos é sugerido pela Sociedade Internacional de Nefrologia. Uma outra tentativa de explicar por que dessa dificuldade e sugerir que se façam ações para reduzir o número de pacientes com doença renal sem diagnóstico, seriam detectar barreiras que dificultem esse diagnóstico, lançar mão de ferramentas de diagnóstico de forma precoce, a gente procurar a doença, não esperar que ela traga sintomas, conhecer terapias, até há 30 anos, nos últimos 30 anos, melhor dizendo, muito pouco se teve de novidades em termos de terapêutica, de medicamentos que pudessem modificar a evolução da doença renal. Nos últimos 4 anos, várias drogas foram disponibilizadas no mercado, já estão sendo usadas e que podem reduzir substancialmente a evolução da doença renal, o que faz a necessidade do diagnóstico precoce muito mais imperiosa, porque hoje nós conseguimos reduzir, alguns trabalhos dizem, utilizando essas novas drogas, de 30% a 70% da evolução de casos para insuficiência renal terminal que precisam de diálise. Obviamente, a outra sugestão é acesso a médicos e medicamentos, o sistema integrado de saúde, informação e educação. Muito bem, os senhores podem me perguntar qual seria a nossa sugestão de uma ferramenta para que a gente mude essa situação. E essa aí é a resposta, e talvez os senhores se surpreendam com ela. É o exame de creatinina, que é um exame feito no sangue, uma dosagem sanguínea desse metabólito, e que na tabela do SUS custa R$ 1,85. Ou seja, esse exame, se feito de forma rotineira, pode mudar a situação e os números da doença renal no país e no mundo.
Quando a gente fala em creatinina, talvez se eu perguntar para os senhores, a gente tem esse mesmo resultado. Isso foi um trabalho publicado no Jornal Brasileiro de Nefrologia, e que em São Paulo foi feita essa pergunta: você sabe para que serve a creatinina? 71% da população entrevistada não sabia, e 40% da população nunca havia dosado a creatinina. E vocês, numa conta rápida, observam que mesmo aqueles que tinham dosado não sabiam para que ela funcionava, ou para que ela servia, né? Que é o diagnóstico de disfunção renal. Quando isso não é feito, a prevenção não é feita, os pacientes acabam em diálise, tendo a necessidade de transplante renal, e nos países desenvolvidos, esse número também é algo significativo. O gasto com o tratamento da doença renal dos pacientes transplantados em diálise pode atingir até 3% do orçamento dedicado à saúde. No Brasil, nós temos uma expectativa de vida de 75 anos, portanto, a população está envelhecendo, as doenças crônicas vão aumentar em número, certamente, e nós temos que preveni-las. Essa é a curva de crescimento dos pacientes em diálise, que foi publicado agora, segunda-feira passada, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Atualmente, nós temos 157 mil pessoas que necessitam de diálise. Aqui estão os dados comparativos, Brasil, Paraná e Curitiba. Eu vou me ater aos dados de Curitiba, que para os senhores, obviamente, seriam os dados de maior interesse. Nós temos uma população de 1.770.000 habitantes em Curitiba, distribuídos nos seus 75 bairros. Como eu falei anteriormente, nós temos 9 clínicas de diálise que atendem adultos e uma que atende crianças. Nós temos em torno de 1.600 pacientes em diálise em Curitiba, cuja fonte pagadora é o SUS. E aí, mais uma vez, demonstrando as doenças mais incidentes: diabetes e hipertensão, quando não tratadas adequadamente, quando não diagnosticadas, ou quando nelas não for procurado disfunção renal, esses pacientes acabam indo à diálise. E os senhores podem ver ali naqueles números que estão marcados, que 31% dos pacientes em diálise no país são diabéticos, 37% hipertensos, ou seja, só esse número aí já é algo extremamente representativo. E quando falamos de Curitiba, essa é um relatório do Vigitel, que todos os senhores conhecem, e aqui eu quis mostrar para os senhores a população de hipertensos e de diabéticos da nossa capital. Em torno de 25% dos homens em Curitiba são hipertensos. Em torno de 26% das mulheres são hipertensas. Em torno de 9% das mulheres, dos homens curitibanos são diabéticos. E cerca de 10% das mulheres curitibanas são diabéticas. Com isso, os senhores podem ter noção do grande impacto que o não diagnóstico da doença renal só nessa população, e obviamente não são só essas duas doenças que levam a uma disfunção renal, podem trazer de consequência para a nossa cidade. E aqui eu preciso fazer menção a alguns movimentos desta casa que eu preciso enaltecer. Alguns exemplos que eu gostaria de falar e dividir com os senhores: diminuir a obesidade. A obesidade, para que os senhores saibam, por si só já é um fator de risco para o desenvolvimento da doença renal. Eu sei que essa proposta foi feita pelo vereador, nosso presidente, Marcelo Fachinello, e aceita pela Secretaria de Saúde, né, municipal, Secretaria do Esporte, por algumas entidades representativas de classe, né, e nós estamos aí na vigência da Semana Municipal do Combate ao Sedentarismo. Outro movimento que eu preciso enaltecer, porque vem de encontro a tudo que eu falei, é a militância do vereador Alexandre Leprevot frente ao programa de diabetes, né? Isso para a gente também é muito importante. A educação, a cartilha do diabetes, o ABC do diabetes, isso para a gente é muito importante. Quanto mais a gente educar, menos pacientes afetados pela doença renal nós vamos ter. A ampliação do teste do pezinho, proposta pela vereadora Amália Tortato, também buscando o diagnóstico de doenças raras. Tem muitas delas que acometem os rins, para a gente isso é muito importante.
Da doutora Maria Letícia, atenção ao cuidado paliativo. Isso, para a doença renal, é muito importante. A gente tem um interesse muito grande que essa causa seja defendida nesta casa. Então, eu gostaria de agradecer ao empenho de todos os senhores com a preocupação da saúde do nosso munícipe. Eu falei só de adultos até agora e gostaria de mostrar para os senhores algo que também engrandece demais a nefrologia do nosso estado. Hospital Pequeno Príncipe, todos sabem que é uma referência no tratamento dos nossos pequenos cidadãos, mas talvez poucos saibam que é o único serviço do sul do Brasil que oferece todas as modalidades de terapia renal substitutiva para a criança. Ele foi fundado em 1985 pelo Dr. Jean Bernardino. Em 1987 começaram o tratamento de diálise naquela instituição. Em 89 fizeram o primeiro transplante em criança e hoje eles já computam 520 crianças transplantadas naquele serviço. Atualmente, então, eles têm acompanhamento 85 pacientes transplantados, 24 em hemodiálise, 12 em diálise peritoneal, outros tantos em tratamento conservador, e fazem um expressivo número de consultas, em mais de 5.000 consultas por ano pelo SUS, só na área da nefrologia. Eu termino aqui a minha fala, agradecendo a atenção de todos os senhores, mais uma vez reforçando a necessidade da prevenção da doença renal, com a dosagem da creatinina, de um exame simples de urina, que é o parcial de urina, que mostrando para a gente a presença de proteína na urina, já é indicativo de uma disfunção renal. E gostaria de compartilhar com os senhores essa última mensagem. O objetivo da vida não é ser feliz, é ser útil, honrado, compassivo, fazendo com que a nossa vida, bem vivida, faça alguma diferença. Eu tenho certeza que os senhores que estão aqui fazem essa diferença também. Obrigado. Convidamos o Dr. Paulo Henrique Fraschino para que aqui, neste assento, à minha direita, possa conversar com os vereadores. Cada vereador vai ter a oportunidade de fazer a sua participação. 1 minuto e 30, vereador Éder. Para cada vereador, acho suficiente. E a cada 3 participações, aí o doutor Paulo Henrique dará as respostas e fará os comentários que se fizerem necessários. Pela ordem da inscrição, temos a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Está com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, doutor Paulo. Muita coisa eu não sabia aí. Muita coisa eu não sabia. Eu queria saber do senhor se só esse exame de creatinina aí resolve para a gente saber se tem ou não um problema renal. O abdômen total, aquele exame de abdômen total, onde a gente tem a oportunidade de ver todos os órgãos do corpo ali, pelo menos a parte aqui da barriga e tal, se ali demonstra alguma coisa, também substitui esse exame da creatinina ou precisa fazer um para complementar o outro? O senhor falou também sobre o índice de curitibanos que tem esse tipo de problema. Tem alguma explicação para isso? Assim, tipo, é o clima, não é? É a alimentação? É o sedentarismo? O que seria? Muito obrigada pela explicação, foi muito boa. Eu prestei atenção em tudo que o senhor falou, porque muito me interessa. Saúde, a gente tem que saber tudo para ficar em dia, né? Não adianta querer ser feliz se não tiver uma saúde boa, como o senhor próprio falou. Muito bem. O próximo vereador inscrito é o vereador Cida Itualdo e, na sequência, o líder Tico Kuzma. Cida Itualdo. Obrigado, senhor presidente. Doutor Paulo, parabéns pela sua explanação. Estou aqui, ó. E realmente eu sou um pouco catedrático dessa área, porque, como já citei em outras oportunidades, a minha mãe fez na Santa Casa, no Instituto do Rim, por 4 a 5 anos, tratamento de hemodiálise, 2 a 3 anos
fizemos o tratamento dela em casa com diálise. Então a gente sabe o quanto é penoso esse trabalho para quem sofre com esse problema, para a família que cuida dessa pessoa, e a gente que acompanhava o trabalho das pessoas indo até a Santa Casa, pessoas que vinham de vários cantos aqui do Paraná, realmente é um sofrimento. Então acho que sempre a prevenção, né, é o primeiro caminho, e com certeza esse trabalho que vocês têm feito aí, principalmente no dia, né, no Dia Mundial do Rim, a importância do diagnóstico. Então, acho que isso que é o mais importante, né, as pessoas se conscientizarem, né, que, até porque a nossa saúde de Curitiba oferece a condição que as pessoas vão até o seu posto de saúde, procurem, façam os seus exames para ter esse controle. Porque hoje talvez não sinta esse problema, mas lá na frente vai sentir, porque eu sei muito bem quando eu passei isso com a minha mãe. Então, parabéns pela explanação e pelo trabalho que vocês executam. Vereador Tico Kuzma completa, então, este bloco dos 3 vereadores. Obrigado, presidente, vereador Tito Zeglin. Cumprimento a vereadora Maria Letícia pela iniciativa e doutor Paulo pela explanação, pela explicação, que é uma explanação que não fica apenas dentro desse plenário, ela é transmitida pelo YouTube, muitas pessoas assistindo nesse momento, e também fica nos arquivos da Câmara, que pode ser assistida a qualquer momento pelas pessoas que gostam desse assunto, que se interessam por esse assunto. Coincidência ou não, hoje estava na novena do Perpétuo Socorro e o padre Parron convidou as pessoas para que na saída da missa, eu acho que é a doutora Michele que estava lá, fizessem exames de diabetes, fizessem uma conversa sobre a questão dos rins. Então, coincidência importante, até me traz um alerta, vou fazer exames, esse da creatinina, isso, que faz tempo que eu não faço, então vou fazer também. E já estou tomando água aqui para ver se dá uma melhorada. Agora a pergunta é, por que aquela pedrinha no rim que é tão pequenininha causa uma dor tão forte? É uma das maiores dores que eu já tive no ano passado. Não faltam sessões na Câmara Municipal, mas o dia que essa pedrinha me pegou no ano passado, tive que faltar a sessão para ir para o médico, para ficar internado, para tomar medicamento na veia, que era muito forte aquela dor. Então, por que uma pedrinha tão pequenininha causa tanta dor? Parabéns, doutor, muito importante a sua explanação hoje. A palavra está com o senhor, doutor Paulo Henrique Fraschino, para responder os comentários dos vereadores. Obrigado, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro, ao vereador Sidney Tualdo, ao vereador Tico Kuzman pelas perguntas. Eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente, doutor René Santos Neto, para fazer essa explanação e dirimir essas dúvidas com os senhores. Obrigado, Paulo, pela gentileza de passar a palavra. Obrigado por essa casa, por nos receber mais uma vez, cumprimentar em nome aqui do presidente Fachinello, em presidente do vice-presidente Tico Kuzman, por ter nos recebido mais uma vez, e agradecer vocês, porque a fala do ano passado sensibilizou essa casa. E a gente teve diversas iniciativas de diferentes vereadores e diferentes matizes ideológicas e partidárias voltadas aos pacientes renais. Destaco aqui, né, a militância do Alexandre Leprevô na parte do diabetes, destaco a militância da Amália Tortato voltada aos pacientes com doenças raras, e destaco também os projetos que a vereadora Maria Letícia encampou para nós, né, o projeto de isenção aí dos pacientes renais crônicos e também a iniciativa de cuidados paliativos também, que a gente vai discutir mais à frente também. Vamos para as perguntas. Primeiro, agradecer a pergunta da Sargento Tânia Guerreiro, agradecer a visita que ela fez ano passado à Fundação ProRenal. Então, ela já é uma militante também, faz parte também desse time que está se juntando, dessa militância que a gente está tendo na parte da doença renal. A primeira pergunta foi sobre o exame de creatinina. A creatinina, nós temos como é que eu posso dizer, né, Paulo, uma relação de paixão com a creatinina, né? A creatinina, além dela ser o melhor marcador que a gente tem para a doença renal, é o único marcador que nós temos hoje, do ponto de vista científico, que consegue prevenir, diagnosticar precocemente a doença renal, né? A senhora perguntou em relação ao exame de ultrassom, ele é um exame complementar. Então, quando eu tenho uma alteração de creatinina, ele faz-se necessário, mas eu não consigo prevenir a doença renal com o exame de ultrassom. Por quê? Porque a doença renal, quando o rim começa a secar, que é o sinal ecográfico, que a gente diz que ele tem uma redução do parênquima renal, ele só aparece em estágios mais avançados da doença.
Então eu não consigo prevenir a doença renal com o exame de ultrassom, infelizmente. Mas ele é um excelente exame, a gente utiliza principalmente para complementação diagnóstica, né? Então essa é a importância do exame de ultrassom, mas ele não é um exame de prevenção, é um exame que serve para complementar a investigação, né? Comentar também, você comentou da questão da exposição ambiental, dos fatores de risco associados à cidade. Tem um estudioso nosso aqui do Brasil, alguns devem conhecer, que é o Dr. Eugênio Vilaça Mendes. Ele é um dos grandes estudiosos aí do ponto de vista de rede de atenção à saúde, e ele trouxe um termo para nós aqui no Brasil chamado sindemia. O que é sindemia? Que a gente falou muito de pandemia, mas a gente não fala de sindemia. A sindemia é quando você tem os fatores de exposição ambiental, populacionais, até a estrutura urbana, a infraestrutura urbana desencadeando doenças. Curitiba, por ser uma metrópole, por ter dificuldades inerentes a uma metrópole, associadas ao trânsito, associadas à alimentação errada, comendo muito fast food, essas coisas assim, isso acaba fazendo com que as pessoas, né, o Facchinetti fala muito da questão do sedentarismo também, que está associada também nessa vida da metrópole, são fatores que predispõem à formação de doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente tem como doenças crônicas não transmissíveis principais a hipertensão e a diabetes. E 70% dos pacientes hipertensos e diabéticos são pacientes que podem desenvolver doença renal. Por isso que a importância do exame da creatinina nessa população é fundamental. Então, respondendo à pergunta da questão do fator ambiental, eu colocaria nessa questão, a questão da sindemia, do ambiente, né, da cidade causando a doença, né? O Sidney Tualdo, mais uma vez, obrigado pela sua intervenção, né? O Sidney já é também um parceiro nosso, né? Ano passado nós tivemos o prazer, eu e o Paulo, tivemos o prazer de trazer o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Dr. José Moura Neto, para visitar o serviço da Ana Cláudia Dambinski, que foi o serviço que a sua mãe fez. Então, é um serviço que eu posso afirmar que é um serviço de referência nacional, né, reconhecido nacionalmente. Então, a gente tem muito prazer de falar, porque é o serviço da onde eu fiz a minha formação acadêmica, né? Então, é um serviço realmente de referência aí no país. E em relação à prevenção, né, o mais importante que é o recado que nós queremos deixar: lembrem da creatinina. Então, se o senhor puder nos ajudar na sua comunidade, fala assim, já fez, principalmente o paciente hipertenso, diabético, se puder fazer o exame de creatinina anualmente, a gente faz esse reforço, né? E reforçar também que o senhor falou da atenção primária, que é fundamental, porque nós temos um problema seguinte: a atenção primária está fazendo o seu trabalho. Ela está encaminhando os pacientes. Hoje a gente tem uma média de 450, 500 pacientes por mês sendo encaminhados aí para avaliação ambulatorial pela Secretaria Municipal de Saúde, né? O papel da atenção primária está sendo feito. O problema é que esses 500 pacientes que eu cito hoje é uma ponta de um iceberg. Então, você tem muitos pacientes hoje que não estão acompanhando regularmente na atenção primária, que não fazem as consultas adequadamente. Então, o que é o problema? Esses pacientes estão passando ao largo. E aí, o que acaba acontecendo? Eles acabam indo parar nas UPAs. Então, acaba sobrecarregando as UPAs. Esses pacientes que poderiam fazer um papel preventivo acabam sobrecarregando as UPAs. Então, é importante que vocês disseminem essa palavra. E passando agora para o vereador Tico Kuzma, também agradeço a pergunta também, né? O Tico, eu tive o prazer, a minha mãe teve o prazer de lançar o livro dela, do Visconde de Guarapuava, do professor Azeluí, com o Tico, acho que é mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, se não me engano. O Tico deu apoio, agradeço mais uma vez, né, esse apoio familiar que ele prestou para nós, né? O Tico comentou da campanha do Perpétuo Socorro. Nós estamos convidamos os vereadores, nós estamos fazendo várias atividades hoje na cidade de Curitiba. Na Perpétuo Socorro, o Instituto do Rim do Paraná está promovendo uma atividade. Na Praça Oswaldo Cruz, o nosso serviço da Fundação Pró-Renal também está promovendo uma atividade hoje e amanhã na Praça Oswaldo Cruz. Todos os vereadores estão convidados a nos visitar, a prestigiar o evento, né? E com relação à pedra, realmente a pedra ela é um incômodo, né? Ela não está associada diretamente com a doença renal crônica, mas ela está associada principalmente, logicamente, com processos obstrutivos que podem a longo prazo levar à doença renal crônica. O que a gente recomenda na questão da pedra, principalmente, são mudanças de hábitos de vida. Então, está muito associado, como eu comentei, com a questão do sedentarismo, principalmente com a questão da alimentação. Alimentação muito rica em sal, muito rica em proteína de origem, né, carne de origem vermelha, né? Então, são fatores que podem predispor a cálculo renal. Então, envolve muito também a questão da mudança de estilo de vida. Obrigado mais uma vez pela pergunta. Nós temos ainda 17 minutos e 26 segundos para a nossa tribuna livre e temos 8 vereadores inscritos. O vereador Rodrigo Reis, pela ordem de inscrição.
Doutor Paulo, uma satisfação mais uma vez. Meu grande amigo, que admiro de tantos anos, Renê dos Santos Neto. Professor Renê, você é da Santa Casa de Curitiba, do Instituto do Rim do Paraná, Fundação Pró-Renal, Faculdade Pequeno Príncipe, Prefeitura Municipal de Curitiba, Prefeitura Municipal de Guarapuava, Hospital do Idoso Zilda Arnes. Você está lá na Central de Regulação Metropolitana do SAMU, do 192, está no Nossa Saúde. De todas essas entidades, eu queria que vocês também nos dessem como é que nós, vereadores, podemos ajudar. Nós temos as emendas no orçamento que nós podemos destinar para uma série de entidades no final do ano, e a gente gostaria de poder contribuir também com essas entidades que atendem pessoas mais carentes. O professor Renê, que eu conheço há muitos anos, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ele é muito dedicado, estudioso ao assunto, então eu teria o maior interesse em poder ajudar alguma instituição que atendesse pessoas menos abastadas, que a gente pudesse ajudar nesse sentido. Então eu gostaria de saber do Dr. Paulo e do Dr. Renê, quem é que nós poderíamos ajudar, qual é a instituição que precisaria mais da ajuda do Poder Público Municipal aqui de Curitiba. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é a vereadora professora Josete. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar a doutora Maria Letícia pela iniciativa. Também cumprimentar o doutor Paulo e o doutor Renê. E, indo rapidamente aqui ao questionamento, que o nosso tempo é curto, nós tivemos acesso a um relatório da CGU de 2021 e 2022, que identificou problemas na prestação desse serviço de diagnóstico de doença renal crônica. Então, eu vou fazer aqui só 3 apontamentos. O primeiro, a constatação que, nesse período, havia deficiência na composição das equipes técnicas de profissionais que atuam na oferta de serviço de hemodiálise. Também a existência de pacientes não avaliados quanto à aptidão para o transplante e ainda fragilidades nas informações do sistema CIA-SUS quanto à avaliação dos pacientes em diálise para encaminhamento à central de transplantes. Então, gostaria de saber dos doutores se esses problemas se mantêm, porque é um relatório de 2021 e 2022, e a gente sabe que há a prestação de um serviço de qualidade, mas há também essas deficiências. Então, gostaria de ter essas informações que eu acho que são bastante importantes. Obrigada. Próximo vereador inscrito neste bloco, vereador Alexandre Leprevô. Obrigado, senhor presidente. Quero, primeiro de tudo, agradecer as deferências feitas pelos senhores. Muito obrigado. É motivo de muito orgulho saber que o nosso trabalho está chegando na classe média e na classe médica, e nós realmente estamos focados nessa pauta e estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor relacionado até à diabetes. Hoje, existe um prazo onde o laudo médico do diabetes tipo 1, ele precisa ser renovado a cada 3 meses. Nós estamos tramitando um projeto aqui na Câmara para que este laudo médico ele não tenha este prazo de validade. Nós enxergamos que não é necessário, que tem muita burocracia para isso, e também que a diabetes não tem cura ainda, Então, não faz sentido nenhum esse laudo ter um prazo para não ter mais a sua validade. Então, eu queria entender se nós estamos nesse caminho corretamente aqui na Câmara, tramitando este projeto de nossa autoria, e como os senhores enxergam isso. E gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do Dr. Renan, do Dr. Paulo, e dizer que é uma satisfação poder ter sido citado por ambos nesta casa e pelo reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado. Seria isso. Só dizer que as inscrições estão encerradas. A palavra está com o Dr. Paulo e também René. Vamos lá, vamos responder então os questionamentos. Agradecer ao Rodrigo Reis pelo apoio que quer nos prestar para as entidades.
Eu gostaria de ressaltar que a Fundação ProRenal é uma entidade sem fins lucrativos, em que ela pode aceitar doações, né, de entes públicos, se for o caso. Então, eu acho que talvez o primeiro caminho fosse realmente, talvez, apoiar a Fundação ProRenal, que já tem uma ação social nesse sentido. O Instituto do Rim também tem um corpo também da parte que são os amigos do rim também, que também pode também receber doações também. Acho que poderia haver uma negociação nesse sentido para que a Câmara pudesse fazer esse apoio. E agradecemos muito, né, essa militância da Câmara, é mais um reforço nessa militância na causa renal. Agradecemos mais uma vez ao Rodrigo, a gente já tem uma amizade de longa data, né, Rodrigo? Né, nossas famílias já têm uma amizade já desde a época do Jardim Social, né? Então a gente agradece mais uma vez o seu apoio. Em relação aos questionamentos da vereadora Josete, eu tive conhecimento desse relatório do CGU, realmente existem alguns problemas do ponto de vista de estrutura, de equipes, mas muitos dos problemas que acontecem decorrem principalmente de falta de financiamento. Se não me engano, 80% dos serviços que nós temos hoje são serviços privados e que são mantidos praticamente por nefrologistas empreendedores, como esse cidadão que está aqui, que são pessoas que se dedicam não só à medicina, mas que se dedicam ao empreendedorismo na área da nefrologia e que não recebem o apoio devido. E aí eu não estou falando como tom de crítica à Câmara ou como tom de crítica ao governo federal, estadual, municipal, mas infelizmente a gente vive um processo de subfinanciamento do sistema público de saúde, que é o que vocês já conhecem, é um problema crônico que a gente tem de subfinanciamento e que se acentuou ao longo de décadas. E o que acontece? O nosso procedimento, que é a diálise, que é o que sustenta, o que dá sustentabilidade para esses serviços, né, faz com que esse subfinanciamento crônico ele acentuou em mais de 50%. Hoje a gente recebe 50% do valor que recebia há 20 anos atrás em relação ao procedimento de diálise. Então, isso dificulta a questão de contratação de profissionais, né, principalmente profissionais de enfermagem, que são importantes na assistência ao paciente dialítico, né? Então, isso dificulta também a sustentabilidade do serviço. Nós temos serviços, aqui no Paraná nós tivemos o fechamento, né, Paulo, do serviço de Castro, né? Então, o serviço de Castro acabou fechando por falta de condições de sustentabilidade. E por que eu alerto vocês em relação a isso? Porque daqui a pouco vai começar a fechar serviços em outras cidades menores, e esses serviços das cidades menores vão começar a sobrecarregar os serviços das cidades maiores, seja Curitiba. Então, vão começar a disputar espaço com os pacientes aqui da região metropolitana de Curitiba, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa fala e reforçar o papel da Câmara para pressionar aí principalmente os deputados federais, os deputados estaduais também, porque existe a possibilidade, alguns estados já adotaram essa possibilidade do cofinanciamento, né? Então, destaca aqui o estado de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, que já tiveram iniciativa do cofinanciamento estadual. Então, eu peço aqui aos nobres vereadores também que encampem essa luta no sentido de que a gente possa reforçar e melhorar o financiamento da saúde, que é bem importante, né? E que a gente possa, as pontuações que o CGU são importantes, mas para que a gente possa melhorar a assistência, que já é uma assistência de absoluta qualidade, graças aos heróis que a gente tem, que fazem esse trabalho, a gente precisa que haja esse apoio, esse aporte financeiro. E em relação ao Alexandre, mais uma vez agradecer pelo apoio, né? Pode contar com o nosso apoio enquanto Sociedade Paranaense de Nefrologia para dar o apoio, o estofo técnico necessário para a gente poder reforçar o seu projeto. A gente concorda com o teu argumento de que é um laudo, na verdade, não deveria ser de 3 meses, é uma doença de caráter permanente. A gente acha que uma doença como essa não deveria ter um laudo de 3 ou de 6 meses, porque o diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica. Então, a gente concorda com o teu, encampa essa luta sua, no sentido de que a gente precisa dar esse olhar do paciente crônico, de que esse paciente precisa ser olhado como paciente crônico, é um paciente que precisa de atenção, de assistência global, né? Então, esse projeto ele vem de acordo com aquilo que a gente está militando do ponto de vista da doença renal, em ampliar o olhar em todos os processos. Então, né, na parte do diabetes, na parte do hipertenso, na parte das doenças crônicas, né, das doenças raras, né? Então, vem de encontro e conte com o nosso apoio, a gente vai dar todo o apoio que for necessário, conte com a gente. Este bloco faremos a participação dos 4 últimos vereadores inscritos para nós vencermos os horários. O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Marcelo Fachinello, está com a palavra. Obrigado, vereador Tito Seglin, pela concessão da palavra. Quero agradecer pela presença
Dr. Paulo, Dr. René, parceiros dessa casa, obrigado mais uma vez por vir aqui falar sobre esse tema tão importante. Eu defendo a bandeira, a causa do esporte aqui, baseado em 3 eixos. Primeiro, da inserção social, a prática lá na escola, do rendimento, aqueles atletas que a gente vê ganhando medalhas, conquistando resultados, mas o terceiro eixo é o da promoção da saúde, o esporte como fator de promoção de saúde. E a minha pergunta era relacionada a quais doenças podem ser causadas pela ausência da prática esportiva. O senhor basicamente respondeu dizendo que nós temos a diabetes e a hipertensão, e que são 70% dos casos que causam doenças renais, são provenientes dessas duas doenças que são causadas muitas vezes pela falta da prática de uma atividade física, pelo sedentarismo. Mas quais doenças renais diretamente podem ser causadas pela falta de uma prática de uma atividade esportiva? Obrigado mais uma vez pela presença e também pelos esclarecimentos. Bom dia. Agradeço, Marcelo Fachinello. O vereador Bruno Pessutti, por gentileza. Muito obrigado também, parabenizar o Paulo pela apresentação. O vereador Tico Kuzma comentou sobre a hidratação. De que forma que a hidratação correta pode ajudar no rim, ou de que forma outros tipos de bebida, como o próprio café, bebidas alcoólicas, refrigerantes, de que forma que isso impacta na saúde dos rins e como a alimentação pode ajudar que a gente evite de ter doenças renais. Vereador Serginho Balaguer, Serginho do Posto, como é conhecido popularmente, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero saudar a doutora Maria Letícia pelos convidados, o doutor Paulo estão presentes aqui hoje, que nos acompanham. Eu peço até desculpas que eu tive que algumas vezes me ausentar, não vi toda a sua explicação, mas acredito que é um tema assim, muito importante para a população, e eu tive várias vezes que fazer aquela litotripsia para fazer a quebra do chamado cálculo renal. Queria saber, doutor, de que forma que esse cálculo eles se formam, né? Se de fato é alimentação, se é algo que o organismo produz para que a gente vira e mexe tenha uma crise nada confortável. Também quero parabenizá-lo, vossas senhorias, pelo esforço e por, de fato, atender a população de uma maneira muito responsável e também levando didaticamente esse conhecimento à população. Acho que, às vezes, o desconhecimento, ele faz com que algo, principalmente no diagnóstico precoce, acabe virando um grande problema para esse paciente. Então, nesse sentido, quero cumprimentá-los aqui, agradeço as presenças. Era essa pergunta, apenas essa. Obrigado. E para encerrar este bloco, com a palavra o vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Parabenizo a vereadora Maria Letícia por trazer esse tema. Parabenizo as vossas senhorias por explanar tão bem. Eu acredito que muitos dos meus questionamentos já foram feitos pelos que me antecederam, mas quando a gente vê uma apresentação, os números, acho que assusta e a gente precisa, né, correr atrás. Mas eu queria saber, eu também peço desculpa que tive que sair, acho que em 2 momentos e talvez perdi, possa ter que seja nesse momento que houve essa fala. Qual é um tempo ideal para que seja feito o exame da creatinina? Né, porque é um dos indicadores aí que pode mostrar, né, que a gente vai estar tendo problema. Qual seria esse tempo? E uma das coisas que me preocupa muito, doutor, eu vejo que hoje muitas pessoas, os números mostraram, e a gente conhece muitas pessoas que hoje precisam fazer o hemodiálise ou diálise, né, que é 3 vezes por semana. E no interior do estado é uma preocupação grande que pessoas têm que viajar a cada 3 vezes por semana, viajar 150, 100 quilômetros para poder fazer, né, a hemodiálise. O custo dessa hemodiálise é muito alto para que hoje os municípios não conseguem ter esse tratamento para os pacientes. Seriam esses 2 questionamentos. Obrigado. Agora a palavra está então com o Dr. Paulo Henrique Frachini, também com o vice-presidente René Santos Neto. Vamos lá para a resposta às perguntas. Primeiro, agradecer ao presidente Fachinello pelo apoio que vem prestando à causa renal, né? Eu queria destacar rapidamente só que, além da hipertensão e diabetes, temos a obesidade também.
E a obesidade ela está associada não só ao desenvolvimento das doenças renais crônicas, mas também ao desenvolvimento da glomerulopatia também, que é uma doença autoimune que pode acometer os rins, que pode estar associada à obesidade também. Tá? Então, só destacar também que existe também essa possibilidade de doença renal também associada. Ao Pessutti, eu gostaria também de agradecer, eu tenho muita amizade com o pai do Pessutti, o Orlando Pessutti, aliás, dar os parabéns para ele pelo aniversário dele, que foi dia 10 de março, né? A hidratação correta é absolutamente necessária para que a gente possa prevenir doenças renais e os cálculos renais. Tá? Então, a gente recomenda em torno de 2 a 2,5 litros de líquido por dia. A gente, em relação aos outros tipos de bebidas, né, principalmente bebidas alcoólicas e refrigerantes, as bebidas alcoólicas podem estar associadas aí ao desenvolvimento de hepatopatias, que podem agravar as doenças renais no futuro, né? E destacar que os refrigerantes também, consumo em excesso, pode estar associado aí ao desenvolvimento de diabetes também e à descompensação da hipertensão, né? Serginho, mais uma vez, agradecer pela pergunta também, né? A litripsia entra mais ou menos dentro da mesma resposta que eu estava dando ali para o Pessutti. A hidratação ela é absolutamente fundamental para a prevenção da litíase renal. Então, além da hidratação, é importante também as alterações da dieta também, que são fundamentais, né? Redução do consumo do sal, da carne vermelha, né? Para que a gente possa evitar as recorrências, né? E finalizando com a pergunta do Marcos Vieira, né? Que foi uma excelente pergunta, achei sensacional. A gente recomenda anualmente a coleta do exame de creatinina, né? E enfatizando que nas populações de risco, né, nos hipertensos e diabéticos, essa medição tem que ser ao menos anual e pode ser reduzida para semestralmente ou trimestralmente de acordo com a evolução da doença renal. Então é importante, mais uma vez, você levantar essa situação da creatinina, que talvez seja o grande recado que a gente tem que deixar aqui. Acho que talvez a melhor ferramenta que nós temos hoje de prevenção seja a creatinina mesmo. Paulo. Só pedindo escusas, eu interrompo aqui e passo a palavra à vereadora doutora Maria Letícia para formular o requerimento. Obrigado, senhor presidente. Eu peço prorrogação por mais 5 minutos desta tribuna livre. Da minha parte, defiro, mas o plenário, entendendo assim, se manifesta em contrário. Não há, então está prorrogada a nossa tribuna livre por mais alguns minutos. Eu gostaria de utilizar esses 5 minutos finais, na verdade, para agradecer mais uma vez a nossa colega, a doutora vereadora Maria Letícia, por nos apoiar tantos anos nessa causa. Agradecer aos senhores e senhoras vereadores que também nos recebem com tanta atenção, tanta deferência, e essa parceria, a gente espera que ela se mantenha por muitos e muitos anos. E como eu falei, eu gostaria de mais uma vez enaltecer o trabalho de todos os senhores, com a preocupação que demonstram com relação às doenças, ou melhor, à saúde do nosso munícipe. As atitudes que os senhores tomaram e tomam realmente farão diferença na prevenção e no diagnóstico precoce da doença renal crônica. Finalizo agradecendo mais uma vez a todos os senhores, dizendo que para nós da Sociedade Paranaense de Nefrologia é uma grande honra poder ocupar a tribuna dessa casa. Esperamos encontrá-los o ano que vem novamente e termino convidando a todos para que participem de toda a programação comemorativa, o Dia Mundial do Rim, que se estenderá por toda essa semana. O Dr. René já falou o calendário, né, a agenda que nós temos a cumprir, e gostaríamos muito de vê-los nesses locais em que está sendo comemorado o Dia Mundial do Rim. Muito obrigado. Dr. René Santos Neto tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez, aí, em nome do vereador Marcelo Fachinello, presidente da Câmara, por ter mais uma vez nos cedido esse espaço, que acho que agora já se tornou, de certa forma, um espaço cativo, para que a gente possa ter voz, pelo menos anualmente, para a gente sempre trazer informações aí sobre a doença renal. O que eu só queria finalizar uma resposta ali que eu acabei deixando do Marcos Vieira em relação ao transporte sanitário, né? De fato, esse muitos municípios, devido aos seus orçamentos minguados, eles não têm condições de suprir a diálise em seus territórios. Então, eles acabam tendo que se associar, principalmente nas cidades maiores, e o governo do estado acabam suprindo esses valores, né? O valor hoje da diálise, se não me engano, né, Paulo, acho que é 230, né, a sessão de diálise, é isso? 260, né? Foi atualizado R$260 por sessão de diálise. São 12 sessões por mês, por paciente. Então, aí por aí, e mais ou menos aí você tem uma média aí, em torno aí de cada clínica, em torno de 90, 100 pacientes, mais ou menos, né, Paulo? É isso, né?
Eu vou aproveitar então dar uma informação. São 50 centros de diálise, vou reforçar isso no estado do Paraná, distribuídos em 30 municípios. Então, nos 399 municípios que nós temos no estado, apenas 30 tem centros de diálise, né? Porque um centro de diálise, ele também tem uma necessidade do emprego de uma quantidade grande de dinheiro para ser montado. E ele tem um número mínimo de pacientes para ele se tornar viável também. Então, isso acaba acontecendo, né? Mas, de qualquer forma, eu tranquilizo os senhores que o Estado está bem servido na sua rede de assistência com relação à diálise, né? Nosso medo é justamente o subfinanciamento, que é uma realidade e que a gente tem que discutir isso em outro momento, né? Mas ninguém está ficando sem assistência no estado e consequentemente, em Curitiba também não. Posso tranquilizá-los com relação a isso. Ok. Doutora Maria Letícia, o que a senhora tem a nos dizer neste minuto restante? Bom, encerrando então a Tribuna Livre, quero agradecer aqui a presença do presidente e vice-presidente da Sociedade Paranaense de Nefro, Dr. Paulo, Dr. Renê, e dizer que continuaremos construindo essas pontes. Sejam sempre bem-vindos aqui. Muito obrigada. Quero agradecer ao Dr. Paulo Henrique Frachino pela participação e também o Renê Santos Neto, que é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Nefrologia, e convidamos a doutora Maria Letícia para que proceda a entrega do diploma de participação e vamos realizar aí uma foto oficial com a presença desses ilustres convidados. Está encerrada a Tribuna Livre desta quarta-feira, dia do Rim.